Ricardo sempre foi um homem comum, preso à rotina monótona do trabalho e da solidão. Mas numa noite, ao voltar para casa, percebeu algo estranho. Caminhava pela rua deserta quando notou que sua sombra não acompanhava seus passos com precisão. O braço se movia um segundo depois. A cabeça virava levemente para o lado oposto, como se tivesse vontade própria. No começo, pensou estar cansado. Mas quando parou diante de um poste de luz, sua sombra demorou a parar também. O coração acelerou. Deve ser só um truque da iluminação, murmurou. Mas no fundo, sabia. Aquilo não era normal. Na manhã seguinte, Ricardo evitou pensar no ocorrido. Mas ao sair de casa, viu sua sombra projetada no chão. Ela parecia sorrir. Não um sorriso visível no rosto, mas um contorno estranho que se formava na escuridão. Ao virar a esquina, ouviu um sussurro vindo de trás. Eu estou aqui. O frio percorreu sua espinha. Olhou em volta, mas não havia ninguém. Apenas sua sombra, esticada pelo sol da manhã. Ele começou a andar rápido, mas sentia os passos dela ecoando um segundo depois. Era como se alguém o seguisse de muito perto. Alguém preso a ele. À noite, Ricardo começou a testar. Acendeu uma vela em seu quarto escuro e observou a parede. Movia os braços devagar, controlando cada gesto. Mas sua sombra se movia de forma descompassada, como uma marionete hesitante. Às vezes erguia o braço antes dele, outras vezes demorava mais, como se divertisse atrasando o reflexo. O medo tomou conta. Isso não é possível, repetia. De repente, a sombra bateu a mão na parede com violência. Ele não tinha feito esse movimento. O estalo ecoou pelo quarto. Ricardo caiu para trás, percebendo. Aquilo não era mais sua sombra, era outra coisa. Desesperado, Ricardo tentou se convencer de que tudo era fruto da sua mente cansada. Foi até o banheiro, acendeu a luz e se encarou no espelho. Sua sombra estava atrás dele, projetada na parede. Mas havia algo errado. No reflexo, ela se movia antes que ele piscasse, como se previsse cada gesto. De repente, a sombra ergueu a mão e apontou para ele. Só que Ricardo não levantou nada. O espelho trincou sozinho, sem que ele o tocasse. A respiração falhou. Ele apagou a luz às pressas, mas o escuro parecia pior. Sentia a presença dela, sempre esperando, sempre mais perto. As noites se tornaram torturantes. Ricardo não dormia mais. A cada vez que fechava os olhos, ouvia risadas baixas, ecoando do chão. Sua sombra se mexia sozinha, arrastando-se pelas paredes, alongando-se até formar figuras distorcidas. Uma noite, sentado no sofá, ouviu claramente: "Logo você será meu." O ar gelou, e ele percebeu que a voz não vinha de fora. Era de dentro dele, mas moldada pela sombra. Ricardo começou a temer a própria existência. Estava preso a algo que não podia largar, algo que sempre estaria ali. Até o fim. Foi numa madrugada silenciosa. Ricardo se levantou para beber água, mas ao passar pela cozinha, viu sua sombra parada. Imóvel, como se não quisesse acompanhá-lo. Ele andou para frente, mas ela permaneceu no mesmo lugar. O coração quase saiu pela boca. Aproximou-se devagar, mas de repente a sombra se moveu sozinha, caminhando alguns passos em direção oposta. Ricardo tropeçou, deixando o copo cair. O som do vidro quebrado ecoou pela casa. Pela primeira vez, sua sombra não estava ligada a ele. Estava livre e consciente. Os dias seguintes foram um tormento. Em plena luz do sol, Ricardo percebia a sombra, observando-o de cantos improváveis. Às vezes estava no teto, outras vezes atrás de objetos, como se não dependesse mais de sua posição. Era como se o seguisse, esperando o momento certo para atacar. No trabalho, colegas começaram a notar sua aparência abatida, mas ninguém acreditava em suas histórias. À noite, a sombra batia as paredes, formava silhuetas monstruosas e caminhava atrás dele pela casa. O terror era constante.
Ricardo sentia que não estava sendo apenas perseguido, estava sendo caçado. Certa noite, ao olhar pela janela, Ricardo viu algo impossível. Sua sombra caminhava na rua, destacada sob a luz dos postes. Mas não era mais apenas um reflexo preto e vazio. Ela começava a ganhar contornos mais nítidos, uma figura que se moldava com pernas, braços e olhos brilhando como buracos de escuridão. Ricardo caiu de joelhos, horrorizado. Aquela coisa não era mais sua sombra, era uma entidade. E pior, agora podia andar sozinha, deixando-o para trás. Mas por quê? O que ela queria? A resposta veio em um sussurro. Eu quero ser você. Ricardo começou a perder peso, ficar pálido, exausto. Cada dia que passava, sua sombra parecia mais sólida, mais humana. Os movimentos dele ficavam fracos, enquanto os dela se tornavam rápidos, elegantes, um reflexo invertido. Ele definhava e ela ganhava vida. Uma noite, ao se olhar no espelho, Ricardo não viu nada atrás de si. Sua sombra havia desaparecido. O pânico o consumiu. Ele correu pela casa até que ouviu passos atrás dele. Lentamente virou-se e encontrou sua sombra em pé, livre, sorrindo. Ela caminhava em sua direção. Ricardo gritou, mas ninguém ouviu. A sombra o agarrou, colando-se a ele como um manto sufocante. Sentiu seu corpo ser sugado, drenado pela escuridão. Quando tentou escapar, percebeu que já não tinha força, já não tinha voz. Aos poucos, foi sendo substituído. Seus olhos apagaram e em seu lugar ficou apenas a figura negra, sorrindo com a forma de um homem. Na manhã seguinte, os vizinhos viram Ricardo caminhando como se nada tivesse acontecido. Mas seu rosto parecia estranho, vazio, e seus passos ecoavam atrasados, como um reflexo torto da realidade. E você já olhou bem para sua sombra hoje? Talvez ela já não seja apenas um reflexo. Inscreva-se no canal Luzes das Trevas, antes que a sua também se liberte.